Oremos. Senhor, muito obrigado porque estamos vivos, muito obrigado porque estamos em paz, muito obrigado porque estamos na Tua presença nesta hora. Muito obrigado por esta escola, pelos nossos jovens, pelos nossos estudantes, pelos nossos irmãos, os nossos pastores. Obrigado pela Tua igreja. Queremos agradecer também por esta semana especial de ênfase espiritual. Que o Teu Santo Espírito, que está constantemente aqui nesse lugar e no coração dos Teus filhos, opere de maneira poderosa na vida de cada um de nós. Queremos agradecer já pelas primeiras mensagens apresentadas pelo pastor Bechara e que ao longo desta semana, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, ele possa ser usado para falar ao coração dessa comunidade. E que ao final desta jornada, esse lugar possa estar diferente, porque o Teu Santo Espírito esteve atuando, movendo-se e transformando a nossa vontade, os nossos pensamentos e o nosso coração. Permaneça conosco nesta noite. Nós oramos por Jesus. Amém. Cristo, o Teu nome é poderoso, ó Cristo, como és maravilhoso, ó Cristo, eu contigo quero sempre andar. Cristo, és o meu melhor amigo, ó Cristo, teu poder é infinito, ó Cristo, ao Teu lado quero sempre andar. Com meus lábios vou cantar o Teu amor, Teu grande amor. Com minha voz eu vou falar do Teu amor por mim. Dos meus olhos vou levantar ao céu e o Teu nome santo exaltarei.
simples oração eu te peço, ó Jesus, esteja sempre ao meu lado, me perdoe quando eu errar. Eu sei que do teu amor jamais serei digno, mas confio sempre em teu sacrifício, feito lá na cruz pra me salvar. Meus lábios vou cantar do teu amor, teu grande amor. Com minha voz eu vou falar do teu amor por mim. Os meus olhos vou levantar ao céu e o teu nome santo exaltar. Uma das maravilhas de Deus para nós foi o sacrifício na cruz, talvez uma das maiores. Primeiro nos deu vida. Tudo deu errado aqui, Ele bolou um plano para nos salvar. O mesmo Deus que decidiu com o Filho esse plano, Ele tinha poder para abortar o plano. Imaginem, depois de alguns anos vivendo aqui na terra, cuidando das pessoas, curando as pessoas da alma e de situações físicas. Bom, já foi o suficiente. De coração duro, volta para casa. Não precisa disso. Você já foi, já demonstrou o seu amor. Deus Pai tinha poder para todas as coisas. Diante de todo aquele sofrimento do Filho, Ele poderia ter mudado de ideia. Nosso maior presente é que esse Deus não mudou de ideia. O sacrifício aconteceu e nos deu a possibilidade plena de salvação. Pude ouvir seu pranto.
Uma boa noite a todos. Cada dia em que nós avançamos essa semana tão especial, nós podemos sentir cada vez que Deus fez em nossa vida. Eu tive o privilégio de hoje pela manhã, bem cedinho, agradável, e hoje nós tínhamos aproximadamente 50 pessoas ali, mas nós sentimos a falta de algumas pessoas. Portanto, fica aqui o nosso convite para que você possa participar. E à noite, os alunos que estudam à noite, que fazem parte aí do turno do noturno, estarão sendo liberados às 8 horas da noite, e você pode ficar tranquilo, você pode passar essa informação aí se você conhece alguém que estuda no período noturno, que terá um lugar aqui reservado, mas é bom que você se desloque no momento em que você for liberado lá e venha imediatamente, para que você possa estar pegando o máximo de programa possível e que possa estar na presença do Senhor nosso Deus. Nós queremos agradecer aí a presença de todos. Nós também temos a certeza de que existem muitas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, e Deus tem grandes coisas a fazer nessa semana de oração. Que Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite.
boa noite. Você já desejou boa noite à pessoa do seu lado? Aproveite esse momento. Vamos cantar a música que tem sido a música tema dessa nossa semana de oração. Música Fortes. Música Fortes. Você sabe a letra, você sabe a música. Vamos cantar bem forte. Vamos louvar o nome do nosso Deus nesse momento. Cantemos. Não teremos temor ao enfrentar o mar, ao passarmos por lutas. Sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus. Você é forte, cante nesse momento. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Pensa que Deus sempre está contigo, em qualquer momento. Cantemos. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Quero ouvir só a igreja, suave, fortes, fortes. Maravilha. Deus seja louvado. Nós seremos, pois Deus. Cante mais forte. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros,
Hoje nós vamos aprender uma música que não tem sido muito habitualmente cantada aqui, mas acredito que você já conhece a música do CD Jovem de 2003. A Espera do Melhor, 2013, ok? CD Jovem 2013, A Espera do Melhor. Sabe, canta forte. Sem ódio, sem dor, sem lembranças do mal tão atroz. Almejo herdar a morada dos filhos da luz e estar para sempre ao lado de Cristo Jesus. A música é fácil, dá pra cantar. Acordado com meu Salvador e toco suas mãos perfuradas por causa do amor. Me lanço aos seus pés comovido por tudo que fez. E ele me diz com ternura: outra vez. O coro. Eu vivo meus dias à espera de um mundo melhor, sem ódio, sem dor, sem lembrança do mal tão atroz. Almejo herdar a morada dos filhos da luz e estar para sempre ao lado de Cristo Jesus. Muito bom. Vamos cantar mais vezes essa música durante a semana de oração e vamos aprendendo juntos essa música. A próxima música que nós vamos cantar, que tem sido cantada todas as noites, é a música que fala de paz. É a música que nos prepara para ouvir a mensagem de Deus e para sentir essa paz tão maravilhosa que existe na presença do nosso Pai. Vamos cantar paz. Paz eu preciso sentir, paz divinal. Só essa paz transmitir. Fiquemos em pé e cantemos mais uma vez ela. Paz eu preciso sentir, paz divinal. Peça a Deus. Só essa paz transmitir, paz real. Só essa paz.
Contamos com a Tua presença maravilhosa para aquecer o nosso coração, para inspirar a nossa vida, para nos dar saúde e bênçãos e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. A luz maravilhosa de Jesus sempre brilhe em nossa vida, em nosso coração. Nós estamos numa guerra difícil. São batalhas violentas. E hoje nos recordamos que a gente não pode se aventurar nessa batalha confiando nas nossas estratégias, nos nossos poderes limitados, mas nós temos um Deus que nos orienta, nos blinda, nos protege e apura a nossa mira para nós atacarmos a tentação. É muito importante que você consulte o general. Não vai saindo por aí atirando a esmo. Pega o manual da guerra, converse com o general. Cuidado para não levar chumbo nessa batalha. Fique na trincheira certinho, ali no lugar certo para dar o tiro certeiro na tentação. A Bíblia conta de um rei que não consultou a Deus. Para mim, esse rei estava bêbado. Ele caiu das grades no segundo andar. Devia estar no porre, sem controle, sem equilíbrio. O rei Acasias, da sua mansão real em Samaria, se desequilibrou, caiu e se machucou muito. E em vez de consultar a Deus, ele mandou uns emissários para consultarem um Deus chamado Baal-zebub. Lembrei da água da vida, sem a qual não há forças para atravessar os nossos desertos. Então, você já pensou, um rei do povo de Deus, em vez de consultar o nosso comandante, o Rei do Universo, o magnânimo, majestoso, o gentilíssimo, sábio, o Senhor dos exércitos, ele vai e manda recado para o Deus de Baal dizer se ele vai sarar ou não. Aí entra o profeta Elias, por ordem de Deus, e diz assim: não há Deus em Israel para você perguntar, consultar um Deus falso? O que isso significa para nós? Que Deus gosta de ser consultado. Isso é um privilégio, uma bênção, uma coisa sensacional para nós, que Deus goste de ser consultado. Isso é bom para nós. Aí o Elias disse assim:
Ô rei, essa cama onde você está deitado, você subiu nessa cama, nunca mais vai descer. Nós não precisamos consultar na vida religiosa deuses espúrios, fontes contaminadas. Deus está querendo que a gente o consulte, para a gente ser protegido, guardado e para a gente mandar fogo no pecado. Não ficar só esperando ser baleado, mas balear a tentação. Uma vez o rei Davi chamou o profeta Natã e disse: olha, estou querendo construir uma igreja bonita, com luzes brilhantes, com focos de luz sobre a plataforma. Quero fazer mármore, quero fazer pedras de esquina sensacionais. E o profeta Natã disse assim: faça de acordo com o seu coração. Um profeta se esqueceu de consultar a Deus. Deus deixou o profeta falar abobrinha, porque ele não estava sintonizado com Deus. Um profeta. Estou trazendo exemplos incríveis para realçar a importância de você consultar a Deus. Na escola, no trabalho, nos seus projetos, quando você compra, quando você vende, quando você tem uma decisão a fazer, não confie no seu taco, na sua capacidade, na sua inteligência. Consulte a Deus. Você vai se dar bem. Então o Natã disse para o profeta, o profeta Natã disse para o rei: vai em frente. Aí Deus chamou o profeta e diz assim: você falou isso por quê? Vai e fala para ele que eu não mandei você dizer isso. Vai corrigir. Ele não vai construir igreja nenhuma. É o filho dele que vai. Mas nem profeta tem liberdade para fazer as decisões que competem a Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. Você não falou amém porque está distraído agora. Vou dizer de novo. Porque Deus é o dono da sabedoria. Vamos aproveitar essa capacidade, essa inteligência, esta visão, esta percepção das coisas. Deus sabe o fim desde o princípio e se lembra do princípio desde o fim. Josias foi um outro rei fantástico. Ele acabou de fazer uma reforma na igreja, pôs luzes na igreja, limpou todos os recantos, fez melhorias, uma reforma incrível, uma limpeza geral no templo de Deus, como Deus merece o nosso culto, a nossa melhor dedicação. E terminada essa reforma da igreja, ele fez uma Páscoa como nenhum rei havia feito, nem Salomão, nem Davi, nem outros reis que o precederam, fizeram uma festa da Páscoa como esse tal rei Josias fez. É até interessante você ler no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 35, no verso 18, diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel,
que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém. Uma festa esplendorosa. Estava no alto e no auge do seu reinado. Deus tinha sido glorificado pela reforma moral e física do prédio da igreja. E se esqueceu de consultar Deus. Apareceu um faraó chamado Neco, que vinha guerrear uma outra nação. E esse rei, consagrado a Deus, homem de Deus, se esqueceu de consultar o general. Ele achou que, depois de toda aquela inauguração fantástica, que ele tinha condições de ver, antever, e tinha autoridade para sair para a guerra. Esqueceu. Ele se esqueceu de consultar a Deus. E o faraó Neco mandou um recado e disse assim: olha, eu não estou indo para guerrear com você. Eu estou indo para guerrear Carquemes, com quem eu tenho uma disputa. E Deus me deu esta missão. Não quero machucar você. Deus é que me mandou. E nem com essa dica, o grande rei Josias, maravilhoso rei, consagradíssimo, fantástico, não se tocou e foi medir forças com o faraó e levou uma flechada mortal. Saiu da trincheira na hora errada. Não perguntou para Deus. Pensou nos seus méritos, porque ele reformou a igreja, porque ele reformou os costumes. Nada nos credencia para tomarmos decisões isoladas de Deus. Jeremias chorou muito, o profeta Jeremias. Fez umas lamentações lancinantes, impressionantes. E ficou essa lição para nós. O sujeito pode ser bom. Ele pode ter uma capacidade incrível, uma experiência fantástica. Mas precisa sempre consultar Deus. E apareceu um outro profeta, que Deus disse para ele assim: você vai lá em Samaria e faz esse trabalho, mas não volte pela mesma estrada. Ele disse: tá bom. Foi lá, fez a missão certinha de profeta. E na hora de voltar, ele pegou outra estrada. Nisso um outro profeta mentiu, dizendo que Deus tinha revelado para ele que ele devia andar por aquela estrada. Não, mas Deus me disse. Não, mas um anjo me avisou agora, para você mudar de ideia. E esse profeta verdadeiro foi na conversa do profeta falso. E um leão matou esse profeta, porque não consultou a Deus, confiou num testemunho que não era o verdadeiro. Isso tudo são lições para a gente aprender que na guerra onde nós estamos, pode haver uma inundação fora do programa, pode haver um acidente de percurso. Você tem que consultar a Deus para ser feliz, para ser bem-sucedido. E quando Jesus nasceu, lá em Isaías 9, versos 5 ou 6, está escrito um dos títulos do Senhor Jesus. O garoto era o Deus forte, o Pai da eternidade e o maravilhoso conselheiro. É sinal que Deus quer aconselhar você, para você não bater a cabeça, não machucar sua mão numa ponta de faca. Deus está orientando a nossa vida, e para sermos vitoriosos, nós precisamos nos harmonizar com seus planos divinos, com as suas orientações. Agora, quando Davi
fugiu de Saul, e Saul estava alcançando, então ele passou para o termo dos filisteus. E lá o pessoal reconheceu, não perguntou para Deus. Lá o pessoal o reconheceu e disse: esse é o tal general, que o Saul mata 1000 e esse mata 1 milhão, 10 mil. Quando ele percebeu que foi identificado, estava num lugar avesso à vontade de Deus. Aí ele teve que usar uma máscara, começou a babar na barba, coisa horrível, ficou vesgo, ficava se encostando nos umbrais da porta. Aí o rei Aques diz assim: já não chegam os loucos que eu tenho aqui entre os filisteus, vem mais um estrangeiro para fazer doidices aqui na minha presença. Escapou miraculosamente, não consultou a Deus. Aí ele aprendeu essa lição. Quando depois ele assumiu o reinado, os filisteus vieram guerrear contra ele. Aí ele pergunta para Deus: eu devo sair ou não devo? Vou enfrentar ou não vou? Esse texto é muito interessante, a diferença quando a pessoa consulta a Deus. 1 Crônicas 14. Você trouxe a sua Bíblia? Quanta página tem esse livro maravilhoso. 1 Crônicas 14. Versículo 10. Então, o maior silêncio possível, que estamos lendo a palavra de Deus. Ninguém conversa, porque é o santo livro que veio dos céus. Então Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? O Senhor vai me entregar nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Ele foi e venceu, porque consultou a Deus. Aí os filisteus vieram de novo, e Davi consulta de novo o general: devo atacar de novo? Aí Deus responde, de novo, verso 14. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Quando você pergunta para Deus, Deus luta por você e defende você. Meus irmãos, eu mostrei pessoas ilustríssimas. Eu vou falar um pouquinho sobre Abraão, Sara e Agar. O pai da fé, quando foi ao Egito para buscar alimento, ele disse para a mulher: você é muito bonita, então você vai dizer lá que você é minha irmã, para o pessoal não me matar. Então o pai da fé deu uma escorregada. Isso é para mostrar para nós que todos nós somos suscetíveis de erros, de deslizes, de fraquezas, de vacilações. E de fato, quando o Faraó foi se aproximar da mulher do profeta, Deus deu uma baixada de pressão fora do comum no Faraó, e ele não conseguiu fazer nenhuma carícia na mulher do profeta, porque Deus protege muito as mulheres, especialmente, amém, feminino maravilhoso. Deus gosta, especialmente no Antigo Testamento, o xodó de Deus
são os fracos, aqueles que eram discriminados, as crianças, as viúvas, as mulheres em geral, eram muito protegidas. Graças a Deus. Então, sem Lei Maria da Penha, a proteção ainda hoje é necessária para todas as pessoas que sofrem opressão. E aí Faraó descobre e dá de presente para Abraão e para Sara carneiros, camelos, cabritos, e um lote de servos e servas. No lote de servas e servos veio uma garotinha chamada Agar, uma lindeza, 14 anos, 15 anos. A garota cresceu e o filho prometido não aparecia. Então a Sara não consultou a Deus e falou uma besteira muito grande. Ela diz assim: fica com a garota. Agora ela já está perto dos 25 anos. Antes que um malandro venha casar com ela, você vai dar um neném maravilhoso. E o Abraão foi um marido bonzinho. Que pessoa cordata, maravilhosa. E diz: está bem, querida. E aconteceu que a Agar se tornou a esposa de Abraão, uma segunda esposa. Não era do plano divino. Se esqueceram de consultar a Deus. E o que aconteceu? Briga, inveja, a menina se achou e começaram as disputas, as guerras, as discussões, as intrigas. Onde existe triângulo amoroso, está tudo azarado. Então, a menina acabou saindo para o deserto sem água, sem provisão nenhuma. Deus podia ter dito: vou deixar essa garota morrer em paz aí no deserto. Mas Deus não age assim com ninguém. Nós temos um Deus de amor que nos ama, nos compreende. Aliás, Agar era a menos culpada de acordo com o livro de Levíticos. A escrava não tinha voz ativa, ela tinha que obedecer. Patroa falou, patrão falou, tem que fazer. Então foi a menos culpada. O Levítico afirma essa culpabilidade, esse grau que existe, essas diferenças. E Deus sai do trono excelso para acompanhar essa garota, abre um oásis para ela no deserto e diz: você fez o primeiro ultrassom no calor do deserto, você vai ter um nenê, querida. Eu vou abençoar esse nenê. E eu vou dar um nome para ele, Ismael, porque Deus ouviu e viu a sua aflição. E esta garota, os seus 24, 25 anos, acaba retribuindo a Deus um nome maravilhoso. Ela, acostumada com os deuses que não ouviam lá no Egito, deuses imóveis, que não resolviam nada, ela chega e diz para Deus: Senhor, o Senhor é o Deus que me vê, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que ama. E Deus aceita esse nome que esta escrava deu, uma cabeça de livre, deu para ele. Ele podia ter dito: tenho muitos nomes, não preciso, mas aceitou. Nenhum teólogo, eu estou falando numa faculdade de teologia, nenhum teólogo no mundo conseguiu sintetizar numa frase quem é Deus para o ser humano. Ela fez uma declaração maravilhosa que encantou o soberano do universo. Diz: eu vou abençoar a sua família. Ela volta, são 13, 14 anos de convivência sob a tenda abençoada de Abraão, até que chega o momento da expulsão de Agar. Eu gostaria de oferecer a todos os irmãos um poema da faixa número 4, que está aí na sua mão.
o que Agar sentiu quando Deus se aproximou dela, para mostrar que Deus nos trata com o seu carinho, mesmo que nós tenhamos problemas e tenhamos enfrentado complicações e encrencas na nossa vida. Deus não nos abandona, Deus nos aconselha, Ele é o nosso líder maravilhoso. Estava sozinha, desamparada, vagueando completamente sem rumo na aridez imensa, sem alimento, dependendo de mínimas possibilidades de encontrar alguma tamareira ou frutas produzidas espontaneamente perto de alguma pedra cor de areia. Conhece a fome e a sede, mas procura um afeto superior, puro, cristalino, como a água da vida que em breve iria encontrar. O amor do magnânimo não falha, especialmente nos sufocos e contratempos. Agar abandonou tudo precipitadamente, sem pedir a opinião do compassivo. O desespero ensinou que fugir era a sua única saída, mas mesmo assim, o bondoso anjo do concerto oferecia o respaldo amável e protetor da sua presença e a seguia mantendo determinada distância, esperando o melhor momento de ministrar a ela. Deixou a habitação das cortes celestes para acompanhar de perto os passos da afoita andarilha. Alguém não se esqueceria de Agar. Esse alguém não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor não se esquece de nenhum de nós em nossos momentos de tristeza e solidão. Vencendo etapas escaldantes, percebeu logo ser impossível fazer uma leitura geográfica do trajeto. A poeira indicava apenas os caminhos abertos pelo vento, que esculpia uma variedade de esplendorosas dunas, enquanto o soberano do universo, sem utilizar cinzel, usava a própria força abrasiva das areias, plasmando feições divinas em um ser humano. Os grandes olhos egípcios não suspeitavam que da tela áspera de um papiro se faria uma obra-prima. Os pincéis do artista trabalhavam sem trégua. O véu da noite se aproximava e o dia já estava desmaiando. O crepúsculo se deitava em seus olhos e ela queria embalsamar os últimos raios da tarde para não escaparem das suas mãos. Por tua clemência, Senhor, não me deixes sozinha. O céu vestiu-se de tonalidade compassiva, serena e mansa. A longitude do amor divino se aproximou da solitária caminhante e lhe deu a paz. Mas para o bem de Abraão, para o bem de Sara, para o bem de Ismael e de Isaque, que eram dois rapazes grandes, para receberem grandes bênçãos, eles precisariam se separar. Para a Sara recuperar a sua felicidade, uma mulher que não saiu de casa, ficou ali lutando pelo seu lar. Ela manda expulsar Agar. E o menino foi muito duro para Abraão. E eu vou terminar essa reflexão dizendo que nas nossas lutas, a coisa melhor é nós consultarmos a Deus em tudo que nós fizermos. Todas as resoluções nossas seriam mais bem-sucedidas, melhor sucedidas, com o conselho do sábio dos sábios.
Então agora eu vou fazer a despedida do Abraão e Agar, e sobretudo do seu querido adolescente, o seu filho maravilhoso Ismael. Genérico. Os olhos do pai captam o olhar aterrador do pequeno Ismael. O combalido patriarca aproxima-se mais uma vez dos ombros aflitos, como se ele estivesse fazendo inclinações cerimoniais diante de um pequeno muro de lamentações. Ao invocar a proteção do alto, os soluços são abafados nos ombros do garoto. Os olhos de Abraão, vermelhos, flutuam em mar de lágrimas. O rosto envelhecido da noite para o dia, as rugas pronunciadas, profundas, parece envergado ao peso dos cabelos brancos. Abraão fala em voz baixa, trêmula, entrecortada por gemidos e soluços. Entendam bem, por favor, jamais eu vou esquecê-los. Eu não queria admitir a separação desta forma, mas há poucos instantes um anjo falou comigo para eu concordar, porque será a maneira do Clemente nos libertar para uma nova vida. Vão com Deus, queridos, vão com Deus. Agar beija o rosto preocupado e desaparece soluçando no lusco-fusco do horizonte. Ele, com as mãos geladas, tenta virar as costas, mas não consegue. Ainda ao longe, com ardor no coração, chora na rua deserta. A espaçosa testa não seria mais domicílio para as sombras da indulgência. Não mais se debruçaria nas janelas da ambiguidade. A distância ajudaria a dissolver as fantasias. As labaredas feneceriam e não mais se alastrariam pelos espaços daquela grande alma. Nenhuma combustão estranha no cimo dos altares excelsos. Volta a fé que não conhece limites. O coração agora é arca, é altar. Os pensamentos, evangelho. Retorna a memória apostólica. O dedo profético aponta para os sagrados desígnios. Volta o sotaque patriarcal e as insígnias da honra novamente condecoram o pai da fé. Que a lição de vida para nós, em nossa luta cristã, seja esta: de nos harmonizarmos com os planos divinos. A proteção do alto esteja sobre você. O Senhor livre você de ser baleado pela tentação. O Senhor oriente os seus passos. Que a sua palavra seja o escudo da sua vida. Que a graça de Jesus proteja e abençoe você. Amém. Por mim, eu sairia para dar um abraço a todos vocês, mas é muita gente. Mas eu vou dar o meu autógrafo para todos aqueles que desejarem adquirir os meus livros. Na primeira
oportunidade, pela graça de Deus, mais da metade de toda a minha carga foi no programa do culto jovem. E eu tenho alguns volumes ainda que foram considerados literatura brasileira e espiritual, com o qual a Academia de Letras do Brasil me conferiu, uma coisa que eu não mereço, mas eu dedico para a glória de Deus, para que aquelas mentes argutas, aquelas mentes analíticas, tomem contato com este Deus maravilhoso, que é o general das nossas vidas. Então, pastor, eu posso descer ali, deve ter um hino de bênção. Estão aqui, prontos e preparados. Por favor. Eu posso colocar o CD impossível para a oração? O impossível. Para mostrar que Deus é o Deus dos impossíveis. E vai conceder a vitória espiritual, a vitória material e a vitória intelectual e moral para todos nós. Parece impossível. Mas para Deus tudo é possível. Ficou esta lição para nós, de todo o coração. Foi possível? Foi. Queira se levantar para a bênção. Na hora, no fragor das tentações, estamos na férrea trincheira do teu poder, nosso coração recebe os influxos da tua graça. A blindagem do céu venha sobre todos nós. A sensação da tua presença no campo de batalha. Aquele que é o conselheiro perfeito e que nos livra dos perigos e males deste mundo. As bênçãos do Salmo 91 acompanhem esta congregação maravilhosa, dirigindo os destinos de cada pessoa, colocando durante o medo da luta a confiança plena nas armaduras celestiais. Queremos olhar acima da linha do horizonte, ó Deus, erguer os olhos para este límpido azul, o azul escuro desta noite, Senhor, que simboliza a manifestação do teu poder, aguardando a chegada dos primeiros raios de sol na manhã seguinte, como um símbolo, Senhor, das nossas vitórias, da nossa libertação, das fraquezas do pecado, para que sejamos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Coloca sobre nós, Senhor, a harmonia do céu, para que ao subirmos no dia da volta de Jesus Cristo, sob o comando do Senhor dos Exércitos, possamos dar entrada nas mansões eternas e escutar os corais
do universo saudando a nossa chegada e, sobretudo, o nosso Salvador. Coloca esta música em nossa vida para sermos vencedores. O Deus dos impossíveis esteja ao nosso lado, nos guardando para que possamos detonar o pecado que tenazmente nos assedia. A doce presença de Jesus esteja em nosso coração. A paz do céu, a graça divina, a bênção sobre todos que aqui chegaram, para que galguemos muito mais alto, que o Senhor espera de nós, a firmeza sem temor, com coragem. O Senhor nos dê esta serenidade, o Senhor nos dê esta segurança e nos dê esta linda paz, em nome de Jesus. Amém. Para a saída, cantemos o hino Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Continuemos saindo cantando. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu